No vídeo de hoje eu vou te contar como o Rick Martin perdeu o controle. Gente, é uma história tão impressionante que eu fiquei medindo palavras para colocar aqui nesse vídeo, para falar com vocês, para que pessoas e o próprio YouTube não barre esse vídeo, por conta dos detalhes feios, sabe? Ele foi denunciado por agressão na semana passada. Ele também vai responder a um processo da sua ex-agente, que ela dizia que ele era agressivo com ela. Bom, essa história é muito louca, como eu disse para vocês. E eu vou tentar dizer em sigla, assim seria? Bem, para eu poder contar essa história para vocês, a gente tem que retornar para a infância do Rick Martin. Os pais dele se separaram quando ele tinha 2 anos de idade. Cada um reconstruiu a sua vida. O Rick disse que não teve nenhum problema com essa separação, porque os pais souberam lidar muito bem com a separação deles, inclusive incluindo eles muito bem na família. Então ele tem contato com todos os irmãos, tanto da parte da mãe quanto da parte do pai. O Rick teve 5 meios-irmãos por parte do pai e 5 por parte da mãe também. Parece que é isso. Alguns irmãos são já famosos em Porto Rico e têm uma grande notoriedade, alguma fama dentro do país. E segundo esse repórter da TV América, o pedido de proteção veio de um menino de 20 anos. Foi ele que denunciou o Rick Martin diretamente para o juiz de Porto Rico. Então, para que essa vítima seja protegida, o juiz emitiu uma ordem de restrição por violência contra o Rick Martin. Segundo a vítima, vem passando por isso desde os 17, ou seja, ele era de menor quando tudo começou. O mais terrível, gente, é que esse menino é o sobrinho do Rick Martin. Ele é filho do meio-irmão do Rick Martin e eles teriam tido um caso ali. E o Rick Martin chegou a forçar ele a fazer coisas com ele, segundo esse menino. Mas isso depois que eles começaram a brigar. Durante a relação, eles estavam tendo um caso de amor e estava indo muito bem quando ele decidiu terminar. E ele disse para o juiz e para algumas pessoas próximas a ele, segundo esse repórter, que ele sempre estava ali tentando terminar a relação e não conseguia. E o Rick Martin começou a ficar muito agressivo, muito possessivo com ele, impedindo ele de estudar ou de sair com os amigos. Então, ele terminou o relacionamento. Quando ele chegou em casa, o Rick Martin estaria na casa dele e forçou ele a fazer coisas com ele que eu não posso dizer aqui no YouTube, que vocês devem imaginar o que aconteceu. Bem, existe uma lei de proteção em Porto Rico que imediatamente quando a vítima ela dá uma queixa, o juiz já pede para a pessoa ficar longe e imediatamente tem uma audiência. E foi o que aconteceu agora com o Rick Martin. Ele tem 20 anos agora, como eu disse, mas o relacionamento começou quando ele era, sim, de menor. Atualmente, eles estavam juntos por 17 meses, mas o sobrinho dele alega que não, que já tem algum tempo que isso estava acontecendo. Essa moça que eu estou mostrando para vocês é a Rebeca. Ela trabalhou com o Rick Martin por quase 10 anos. Ela diz que foi mais, mas o contrato oficial é de 10 anos. Ela diz que ela trabalhou em condições meio que precárias, que o Rick Martin está devendo para ela 3 milhões de dólares, que não foi pago para ela. Ela disse que ela tem tanta coisa envolvendo o Rick Martin que isso não acabaria só com a carreira dele, que acabaria com toda a fortuna dele. E aí tá a teoria desse programa. Eles acreditam que essa história só vazou agora porque essa ex-gerente tá querendo ferrar a vida do Rick Martin.
Ela tá com muita raiva dele. Segundo ela foi espancada pelo Rick Martin. Ele chegou a bater nela várias vezes. E ela sempre aguardava o pagamento do dinheiro dela, dos salários dela, para ela poder sair. Então, como ela sabia que ele ia receber algum dinheiro grande, ela ia deixando e esperando que ele pagasse ela, segundo palavras dela, um dinheiro muito grande para ela poder sair já com esse dinheiro bacana nas mãos. Então ela, deixou acumular 100 mil dólares, 200, 300, porque ela imaginava que na hora que ela saísse dele, ela não ia querer retornar mais, nunca mais para ele. Só que foi passando o tempo e ele não foi pagando ela. Então ela disse que ela sofreu abuso psicológico, abuso físico e que ela foi sim ameaçada de morte. Bem, o Rick Martin, óbvio, nega tudo. Ele diz que está passando por um momento delicado da vida dele. A Rebecca disse aos jornais, a Rolling Stones, ao TMZ ela apresentou documentos que provam que ele estava em decadência e quando ela assumiu o papel de agente dele, a vida dele deu um bug, cresceu muito depois dela. Ela disse que ela segurou histórias em sites que iam publicar ele traindo o esposo, ele com pessoas, com menores. E, gente, eu tô falando aqui o que eu posso falar no YouTube. Podem imaginar coisas absurdas com menor e que ela disse. E o TMZ também não publicou, lembrando. Que aí o TMZ pega, gente, e publica em outro site. E ela disse que tudo isso e que ela tem provas e isso acabaria com ele. Gente, parece que o Rick Martin também é envolvido com a política de Porto Rico. Ele estaria financiando políticos ali dentro, juízes. E ele seria... Eu entendi que ele seria um tipo de um Don Corleone, sabe? Poderoso chefão de Porto Rico. E aí ele tem, segundo ela, ele tem toda uma proteção de juízes, de jornalistas, de policiais. Ele tem uma proteção muito grande dentro de Porto Rico, por isso algumas histórias não vazaram. Por outro lado, esse irmão do Rick Martin gravou um vídeo para testemunhar a favor do Rick Martin. No primeiro momento ele deixa claro que ele não conversa com o Rick Martin, tem mais de 10 anos que os dois tiveram um problema pessoal e que ele estaria ali em defesa da família dele. Segundo ele, o menino tem problemas mentais e que isso já foi comprovado, que ele usaria substâncias ilícitas e que estaria sem o remédio dele. E quando ele está sem esse remédio, ele passa por essas crises de ver coisas que não existem. E o menino não estaria atendendo a ligação nem do pai, nem da mãe dele, nem da avó, e que isso estava magoando muito a família, principalmente a avó do Rick Martin, que também é bisavó dele, que ele pensasse nisso, que estava acabando com a família. E que ele atendesse as ligações dos tios, da mãe principalmente. E depois ele explica, olha, ele tem problema mental, ele abusa de substâncias ilícitas e não podemos acreditar em tudo que ele disse, e é uma pena que esse juiz, sem consultar alguém, ou ao menos segundo ele, não ter testemunha, já dá essa ordem de restrição contra o Rick Martin. Bem, essa história vazou, esse vídeo ao vivo ele publicou no Facebook e no Insta, repercutiu muito, né? Então ele tá pedindo pra gente não acreditar nessa história, que esse sobrinho tem essa relação com o Rick Martin, mas os amigos dele já refutaram ele na internet, esse vídeo, dizendo que sim, que ele teria sim um caso com o Rick Martin. Então, gente, vamos aguardar as próximas notícias sobre esse caso.
O julgamento vai ser agora em julho, dia 21 de julho, o julgamento do Rick Martin. Acredito que não vai vazar nada, já que o Rick tem poder sobre os juízes ou a justiça e políticos dentro de Porto Rico. Mas vamos aguardar e eu vou contar tudo aqui para vocês. Para você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Para você que já é inscrito, muito, muito obrigada, valeu. E deixem seus comentários sobre essa história muito louca.